Olá, nono ano, aqui quem fala é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar com a matéria de matemática. Bom, a matéria da semana de hoje é álgebra e aí nessa semana a gente vai continuar os conteúdos que a gente estava vendo na semana passada de expressões numéricas e vamos acrescentar aqui a associação de uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Então a gente vai começar a construir gráficos utilizando os conhecimentos adquiridos até aqui. Então vamos lá, atividades. A primeira atividade aqui, dando continuidade às atividades da semana passada, é praticamente a mesma coisa, tá? Resolva, dada a equação a mais 1 vezes x igual a 2, resolva no caso em que a é igual a 1. Como que a gente faz isso? A gente tem a equação aqui. A mais 1 vezes x é igual a 2. Como que a gente resolve isso? Se a gente está falando que o a é igual a 1, a gente vai ter que colocar no lugar do a o valor 1. Tá? Então, quando a é igual a 1, a gente vai ter que essa equação aqui vai ser 1 mais 1 vezes x mais 2. 1 mais 1 é igual a 2. 2 vezes x igual a 2. Aqui o 2 está multiplicando o x. A gente quer saber o valor de x para resolver essa equação, para obter o conjunto de solução dessa equação. E como que a gente faz para obter o valor de x? O x está aqui multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. Então a gente tem x igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então nesse caso x é igual a 1, é a solução dessa equação, quando esse valor a é igual a 1. Resolva a mesma equação agora, com a sendo igual a menos 1. Bom, notem o seguinte, vamos colocar x aqui, vamos isolar x. Se a gente isolasse x, a gente vai ter o quê? Esse a mais 1 está multiplicando. Então ele vai passar para cá, dividindo. Então o x vai ser igual a 2 dividido por a, mais 1. Então x igual a 2 dividido por a mais 1. E aí existe uma condição para existir uma solução aqui. Porque notem, a gente vai ter uma incógnita, mais um valor aqui, ou seja, a gente tem uma expressão aqui que está no denominador. Quando a gente tem uma expressão no denominador, a gente tem algumas restrições, porque o denominador ele nunca pode ser zero. Então, quais são as exceções que a gente tem aqui? Que o a mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, se o a mais 1 tem que ser diferente de zero, a gente, quando resolve essa equação aqui, a gente encontra o que? O 1 aqui está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, e aí a gente consegue isolar o a. A gente tem que o a tem que ser diferente de menos 1. Então, aqui pediu para resolver a equação com a igual a menos 1, mas o a tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Porque se o a for menos 1 aqui, a gente vai zerar isso aqui, e quando a gente vai isolar x, o zero vai estar dividindo. E não existe valor que divide por zero. O x aqui seria o quê? 2 dividido por zero. Não existe valor que divisível por zero, né? Tanto que se aqui for zero, 0 vezes x é igual a 2. Qualquer número vezes 0 é 0. Aí a gente vai ter a equação assim, 0 igual a 2. Mas 0 é igual a 2? Não, isso é falso. Então essa equação aqui não existe valor, quando a é igual a menos 1, não existe valores que tornam essa equação aqui verdadeira. Então nesse caso a gente tem um problema de solução impossível para a equação quando a é igual a menos 1. Então não existe solução para essa equação, né? O a igual a menos 1 é um caso impossível, né? É uma restrição dessa equação. O a não pode ser
igual a menos 1. Tá bom? Isso aqui eu fiz junto com vocês porque eu sei que é um conteúdo novo para vocês, tá? Determine a solução geral. Nesse caso, você deverá apenas isolar a variável x na equação. Não é necessário substituir o valor de a. Então está pedindo uma solução geral, né? Então a solução geral aqui é isolar o x. Então a gente tem que x vai ser igual a 2 dividido por a mais 1 com a diferente de menos 1. Essa vai ser a solução geral da equação. Qualquer outro valor de a que a gente acrescentar aqui, diferente de menos 1, vai existir um valor de x. O x pode ser qualquer valor. Se eu colocar o a igual a 0 aqui, a igual a 0, então vai ficar 2 dividido por 1, 2. Então x é igual a 2. Se eu colocar o a igual a 1 milhão aqui, vai ficar 2 dividido por 1 milhão e 1. 1 milhão e 1. Vai ter um valor aqui, né? Vai ser um valor, vai existir um valor. Então, para qualquer valor de a diferente de menos 1, vai existir um valor para x. Essa aqui seria a solução geral. Questão número 2. Determine a solução geral de cada equação em x. Então, para determinar a solução geral de cada equação em x, a gente tem que isolar o x em cada equação. Então, a gente tem essa equação aqui, por exemplo, x menos a é igual a b menos x. Como que a gente faz aqui? A gente tem a equação x menos a é igual a b menos x. Então, já resolvendo aqui, como que a gente faz para obter a solução geral? A gente vai isolar o x aqui. Vamos passar o x tudo para o primeiro membro. Então, esse x aqui, ó, ele está sendo subtraído no segundo membro. Ele vai passar para o primeiro membro somando. Tá bom? Então, quando a gente troca de membro um valor, a gente sempre muda o sinal, não pode esquecer. E esse a que está no primeiro membro da equação subtraindo, ele vai passar para o segundo membro somando. Então, a gente vai ter no segundo membro aqui b, vamos somar a. E aqui no segundo membro a gente tinha menos x, agora a gente tem mais x. Então, temos 2x é igual a b mais a. O 2 está multiplicando o x aqui, ele tem que passar para cá dividindo. Então, quando ele passa para cá dividindo, ele passa dividindo todo o segundo membro. Tudo que está aqui, ele passa dividindo. Então, x é igual a b mais a dividido por 2. Existe alguma restrição aqui? Não existe restrição nenhuma aqui. Posso ter qualquer valor de a e qualquer valor de b. Qualquer valor de a, qualquer valor de b vai me dar um valor de x. A mesma coisa aqui, ó. O x está aqui no segundo membro, a gente vai passar ele para o primeiro membro. E esse m que está somando aqui, a gente vai passar ele subtraindo no segundo membro. Então, vamos passar o x aqui. Vai ficar x mais x. E a gente já tem o menos m. E esse mais m aqui vai passar para cá menos m. Então, a gente tem menos m menos m. Fazendo as contas aqui, x mais x, 2x é igual menos m, menos 2m. O 2 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a menos 2m dividido por 2x vai ser igual a menos m. Então, para qualquer valor de m, existe um valor de x também, não tem restrição. A mesma coisa a gente faz aqui, ó. Vamos passar esse x aqui, esse 2x para o primeiro membro, e esse a aqui a gente vai jogar para o segundo membro. Tá legal? Então vamos lá. Passando esse 2x aqui para o primeiro membro, a gente vai ter menos 2x. Passando esse a para o segundo membro, a gente vai ter menos a. Somando aqui, ó, menos 2x com menos 2x, menos 4x. Somando aqui, ó, menos a com menos a, menos 2a. Multiplico por menos 1, né? Então, ó, tenho menos 4x, eu quero o valor desse x aqui positivo, então multiplico por menos 1. Mas aí quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que multiplicar os dois lados, né? Tudo que eu faço desse lado, eu tenho que fazer desse lado. Então eu multiplico toda a equação por menos 1.
Então, menos 1 vezes 4 e menos 1 vezes menos 2. Então, ficou tudo positivo. Ó, não mudou. Tudo que eu fiz aqui. Então, não mudou essa igualdade. Essa igualdade continua a mesma, porque tudo que eu fiz aqui. 4 está multiplicando x, ele vai passar para cá dividindo. Então, aqui eu posso simplificar, porque o 2 é divisível por 2 e o 4 é divisível por 2. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, x vai ser igual a meio de a. Tá joia? Ou a dividido por 2, tá bom? Qualquer valor que existir de a aqui, vai existir uma solução para essa equação. Na letra B, como que a gente... No número 3, a gente também vai resolver as seguintes equações. A gente tem aqui, ó, uma fração aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma fração aqui? Uma fração de equações igualando a outra coisa aqui. Como é que a gente pode resolver esse caso aqui? Bom, a gente igualou aqui, ó, uma equação igualada com a outra. A gente coloca tudo, tenta eliminar primeiro o denominador aqui. Como que a gente faz isso aqui? Ó? A gente pega essa equação e multiplica cruzado. Então, tudo que está aqui no numerador vai ser multiplicado pelo denominador e tudo que está no denominador vai ser multiplicado pelo outro numerador. Então, a gente tem 4 vezes x mais 5. 4 vezes x mais 5 vai ser igual a x vezes 7. Tá bom? Agora ficou mais fácil de resolver esse 7 aqui, ó. Vamos passar o que tem x para o primeiro membro e o que não tem x a gente passa para o segundo membro. Então 7x está aqui somando, vai passar para cá subtraindo. 20x está somando, vai passar para cá subtraindo. Então 4x menos 7x vai ser igual a menos 20. 4x menos 7x menos 3x. Continua com menos 20, tá bom? Posso multiplicar aqui por menos 1 para ter tudo positivo, ou posso levar essa equação aqui no negativo, tá? Menos 3 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, a gente tem menos 20 dividido por menos 3. Menos vezes menos, aqui é a mesma coisa que 20 vezes, menos 20 vezes menos 1 terço. E como que a gente faz? Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então, é a mesma coisa que 20 dividido por 3. Quando a gente faz essa equação aqui, a gente tem um valor de x igual a 6,6, em que esse 6 aqui é o período de uma dízima periódica. Tá bom? Porque quando a gente faz a divisão, a gente tem 6,66666. Continuando aqui, como que a gente faz? Multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, a gente vai ter x mais 1 vezes x mais 2, igual a x menos 1 vezes x menos 2. Fez isso? Agora a gente aplica a propriedade da distributiva aqui, como foi visto no ano anterior. Ano passado a gente aprendeu a aplicar a propriedade da distributiva. Como que a gente resolve essa multiplicação aqui? É esse valor vezes esse mesmo valor vezes esse. Tá vendo? Pego o x e multiplico por isso. Aí agora, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá bom? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 1 vezes x, x. 1 vezes 2, 2. Aqui é a mesma coisa. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Tá bom? Vamos passar tudo que tem x para o primeiro membro e tudo que não tem x para o segundo membro. Então, quando a gente faz isso, aqui no primeiro membro, a única coisa que não tem x é esse mais 2.
Então ele vai passar para cá menos 2. E aqui tudo que tem x a gente vai passar para o primeiro membro. Então a gente tem x ao quadrado vai passar menos x ao quadrado e 3x vai passar mais 3x. Então vamos repetir aqui, ó, x ao quadrado mais 3x, que passou para cá, menos x ao quadrado, que passou para cá, mais 3x, igual a, esse 2 passou negativo, menos 2. Bom, 2 menos 2 é igual a 0. Aqui, ó, esse termo de grau 2 aqui a gente vai colocar junto, e o de grau 1 a gente também vai colocar junto, a gente vai separar os dois. Então o que que a gente tem aqui? X ao quadrado menos x ao quadrado, 3x mais 3x. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0, 3x mais 3x dá 6x. Então x vai ser igual a 0 dividido por 6, x é igual a 0 é a solução dessa equação, tá bom? Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer multiplicando cruzado, tá bom? Aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, aqui a gente tem uma equação, outra equação. Como que a gente pode resolver isso aqui antes? Antes de deixar dessa forma assim, a gente vai pegar, tirar o MMC aqui, ó, da primeira equação, para tentar deixar tudo em cima do mesmo denominador. Qual que é o menor múltiplo comum entre os dois? É 2x. Entre x e 2 é 2x. 2x dividido por x sobra 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2x dividido por 2 sobra x. X vezes 1, x. Então a gente tem 6 mais x dividido por 2x. 6 mais x dividido por 2x vai ser igual a 5 dividido por 2x. Aqui, ó, tudo que a gente faz no primeiro membro, a gente pode fazer no segundo membro também. Então eu decidi aqui fazer o que, ó? Tá vendo que aqui a gente tem 2x nesse denominador e 2x nesse denominador? Eu vou multiplicar essa equação por 2x e vou multiplicar aqui esse segundo membro aqui por 2x. Tudo que eu estou fazendo desse lado da igualdade, eu estou fazendo desse lado da igualdade. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu posso simplificar isso com isso. Então vai me sobrar o que? 6x igual a 5. 6 está somando, passa subtraindo. X vai ser igual a 5 menos 6. X vai ser igual a menos 1. É o conjunto solução dessa equação. Tá bom? Na figura 4 aqui, na figura da questão 4, estão indicados os pontos P, Q, R, S, T, U, V e W. Que par ordenado é representado em cada ponto. Para a gente saber que par ordenado é um ponto P que vem acompanhado de coordenada x e coordenada y. As coordenadas x a gente chama de abscissas e as coordenadas y a gente chama de ordenadas. Então, por exemplo, aqui, ó, o plano cartesiano é formado por essas duas retas aqui, que formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá bom? E aí, nessa reta aqui, a gente vai ter medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que a gente chama de coordenadas. E essa reta aqui, ó, vertical, que é o eixo das coordenadas, abscissa é onde tem x, ordenadas é onde tem y. A gente também tem medidas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu falo, coloca um ponto nesse plano cartesiano, né? O conjunto dessas duas coordenadas é o que a gente chama de plano cartesiano. Coloca um ponto nesse plano cartesiano, e aí eu te pergunto, onde esse ponto está nesse plano cartesiano? Né? Onde que está esse ponto dentro do plano cartesiano? Eu tenho que te falar as coordenadas dele. Então, para falar as coordenadas deles, vamos olhar aqui o R. R, ele está na coordenada 1 para x e menos 3 para y. Então, essas são as coordenadas do ponto. E é sempre x primeiro e o y segundo, tá bom? A gente sempre coloca o x aqui primeiro e o y no segundo, na segunda parte. Então, aqui o R, ele está
nas coordenadas 1 e menos 3. Esse P aqui, ele vai estar em que coordenada? Vamos olhar aqui, ó. Primeiro x, ele vai estar na coordenada 2. E depois o y, ele vai estar em que coordenada y? Em que altura aqui? Na altura 3. Então, vírgula 3. Joia? Super simples, né? O que aqui? Primeiro x, ele vai estar na altura 3 aqui para x e na altura 1 para y. Tá bom? Então, Q é igual a 3, 1. E assim vocês conseguem fazer para todas as coordenadas. Aí, na gravura 5, pede para vocês fazerem como exercício a mesma representação anterior e aí plotar esses pontos na coordenada. Então, eu fiz aqui, ó, eu fiz x, coordenada y, e agora a gente vai plotar esse ponto. O ponto A, ele vai estar na altura 4 para x e na altura 1 para y. Eu sempre gosto de colocar x e y aqui para não confundir. Esse 4 aqui vai ser de x e esse 1 vai ser de y. Então é sempre bom colocar x e y aqui em cima para vocês não confundirem, tá bom? Então vamos lá plotar o ponto A. 4 e 1. 4 para x. Então 4 está aqui. Então vamos plotar aqui, ó. A gente vai ter o ponto A nessa altura aqui, em algum lugar aqui. Só que ele vai estar na altura 1 para y. Então a gente tem a altura 1 aqui, ó. 1 para y. Então ele vai estar aqui, ó. Esse é o nosso ponto A, que eu já plotei aqui. O ponto B vai ser menos 2 para x. Então, x igual a menos 2. Achei o menos 2, então o B vai estar em algum lugar aqui. E 2, na altura 2 de y. Então, a gente pega a altura 2 de y aqui, ó. Vamos traçar uma reta aqui, ó. Onde cruzar é o B. Então, o B está aqui, ó. Menos 2 e 2. E assim vocês conseguem fazer os outros pontos. A gente pega a altura x, vem que a altura vai estar, se vai estar em menos 4, se vai estar em outro lugar. Aí a gente vê a altura y, traça outra reta, onde cruzar é onde fica o ponto. Tá bom? E aí, a gente também consegue fazer um gráfico com esse plano cartesiano aqui. Tá vendo que a gente tem uma equação aqui, ó, y é igual a 3x, né? Temos duas incógnitas aqui. E aí a gente vai atribuindo valores para x e vai obter valores de y. Por exemplo, se eu colocar o x aqui valendo 1, o nosso y vale quanto? 3 vezes 1. Se eu fazer o x igual a 1, o nosso y vai valer quanto? 3 vezes 1, o nosso y vai valer 3 vezes 1, que é 3. Então, se a gente fosse plotar esse ponto no gráfico, a gente teria o que? O x1, que vai estar mais ou menos aqui, e o y3 vai estar mais ou menos aqui, tá bom? Se eu fizer o x igual a 0, a gente vai ter o y igual a quanto? 3 vezes 0, y então também vai ser igual a 0. Então a gente vai ter esse ponto aqui, ó, que é a origem desse gráfico. Temos um ponto aqui, a gente consegue traçar uma reta. Traçou essa reta aqui, que é essa reta que eu já fiz, qualquer ponto dessa reta aqui vai ser solução dessa equação. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto 2 para x e o ponto 6 para y. Então, se a gente substituir, isso quer dizer que se a gente substituir o x por 2, o y, a gente vai ter que y vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, esse ponto já está representado na reta aqui. Tá bom? Olha, muito interessante, né? Se eu falar que o x é igual a menos 2, se eu falar que o x é igual a menos 2, o nosso y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a 3 vezes menos 2. Nosso y vai ser igual a menos 6. E aí a gente tem que ter a representação desse ponto na reta. E a gente tem aqui, ó, se o x vai ser igual a menos 2, o nosso y vai estar encostando em algum lugar dessa reta aqui, ó. Tá bom? E aí
A altura y é menos 6, é onde vai encostar. Então vai encostar aqui, ó. Tá vendo? Essa reta desce aqui, encosta aqui. Então esse ponto aqui pertence a essa reta, a essa função aqui, ó, a essa relação aqui, tá bom? Então a gente plotou essa relação no plano cartesiano e esses pontos que a gente obtém, ela vai estar nesse plot que a gente fez, nessa reta aqui, nesse gráfico. Da mesma forma, se y é igual a menos meio, se a gente fizer o x igual a zero, a gente vai ter que o y é igual a zero, vai estar aqui, ó. Agora, se a gente fizer o x igual a 2, se o x for igual a 2, a gente vai ter 2, o y vai ser igual a 2 sobre 2, y vai ser igual a 2 sobre 2, y vai ser igual a... Quanto é 2 dividido por 2? É 1. Então, na altura x igual a 2, é aqui, o y vai estar em algum lugar aqui, né? E aí, qual é o valor de y que a gente achou? A gente achou o valor de y igual a 1, então o y vai estar aqui, ó, em algum lugar dessa reta aqui, e aonde cruza essa reta horizontal aqui, que é esse ponto aqui, ó. Então a gente tem dois pontos. Se a gente pegar uma régua e ligar esses dois pontos aqui fazendo uma reta, essa reta que liga esses dois pontos aqui vai estar representando essa relação. Então, todos os pontos que pertencem a essa reta, se a gente substituir as coordenadas dele aqui, a gente vai ter uma equação verdadeira. Tá bom? Qualquer ponto que eu pegar dessa reta e substituir nessa equação, a gente vai ter uma equação verdadeira. Tá bom? Se vocês quiserem fazer o teste, pode fazer o teste aí. E aí vai ser o seguinte. Então, por meio de dois pontos, a gente consegue traçar uma reta e essa reta vai determinar essa relação. E aí a gente parte para a questão 7. O gráfico da equação 3x mais 4y igual a 12 é uma reta. Como que a gente sabe que é uma reta? Basta a gente fazer o que? Isola o y. Para a gente isolar o y, como que a gente faz? A gente vai jogar o 3x que está somando para o segundo membro, subtraindo. E esse 4 a gente vai passar dividindo todo o segundo membro depois que a gente joga o 3x para lá. Tá bom? E aí o gráfico da equação é uma reta. Tá, sabemos disso. Questão A. Para traçar uma reta, precisa conhecer quantos de seus pontos? 2. Se a gente tem 2 pontos, a gente traça a reta. Construa o gráfico da equação obtendo 2 pontos. O primeiro substituindo x por 0 e o segundo substituindo y por 0. Então a gente pode, para mostrar que é uma reta, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Y vai ser igual a 12. Esse 3x estava somando, ele vai passar para cá subtraindo 3x, né? E esse 4 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, y é igual a isso, tá bom? Isso é uma reta, né? 3x aqui. Vamos lá. Primeiro, construa o gráfico da equação obtendo 2 pontos substituindo x por 0. Vamos substituir aqui primeiro x por 0 na equação. Como ele já me deu os 2 pontos aqui, eu vou só substituir. Então, substituindo x por 0, a gente vai ter 3 vezes 0 mais 4, y igual a 12. 3 vezes 0, 0, sobrou o quê? 4y igual a 12. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 4, 12 dividido por 4, y é igual a 3. Então, a gente tem um ponto A. Quando x é 0, y é 3. Agora, vamos fazer o ponto B. Quando y é 0, a gente substitui o y 0. 3x vai ser igual a 12, né? 4 vezes 0 dá 0, então 3x é igual a 12. Fez a continha, x vai ser igual a 12 dividido por 3, né? Passou esse 3 dividindo. 12 dividido por 3 dá 4. Então, quando o y é igual a 0, lembra? Olha, falei, aqui no primeiro membro a gente coloca o x, na primeira posição a gente coloca o x, na segunda a gente coloca o y, sempre assim. Então, quando o y é 0, o x é igual a 4. Então, o primeiro ponto que a gente vai colocar no gráfico, no plano cartesiano, é o 0 e 3. Então, para x igual a 0,
Então, qualquer lugar aqui, ó, x igual a 0, a gente vai colocar o y igual a 3 aqui, na altura 3. Então, esse ponto A aqui, ó, é x igual a 0 e y na altura 3. Tá bom? Agora, o ponto B vai ser o x na altura 4. O x na altura 4, a gente vai fazer uma reta, ó, cortando aqui o x de forma vertical. O y vai estar na altura 0, então a gente vai ter esse ponto aqui, o B está aqui, ó, na altura x igual a 4 e y igual a 0, tá vendo? Aqui, ó, é o y igual a 0, aqui a gente vai ter o x igual a 0 e y igual a 0, ok? Temos esses dois pontos, conseguimos traçar uma reta. Então, nessa reta aqui, a gente vai estar representando quaisquer valores de solução dessa equação, tá? Qualquer valor que a gente pegar dessa reta aqui, ó, peguei esse ponto da reta aqui, ó, x igual a 2,5 e y igual a algum valor aqui que eu não consigo identificar. Se eu conseguisse identificar esse valor, quando eu substituir esses dois pontos aqui, ó, a gente vai ter que essa multiplicação aqui vai dar 12, tá bom? A gente pega o valor de x, o valor de y, desse ponto aqui, substitui aqui, a gente vai ter no final 12 igual a 12, que ou seja, essa equação é verdadeira. Então, pessoal, resolvi aqui quase tudo com vocês, eu sei que é um conteúdo novo, então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Fiquem bem, tenham bons estudos e qualquer dúvida não deixem de entrar em contato comigo, tá? Abraço!